Descend Brasil. Eu tenho certeza que nas últimas semanas você recebeu muitas informações sobre o Descend. Eram vídeos, eram fotos, eram textos de muita gente falando super bem do Descend e das suas experiências com aquele momento, com aquele ajuntamento, com aquele evento. E uma galera falando muito mal, dizendo que era um absurdo, que aquilo não representava o que é ser igreja, ou que aquilo era uma tentativa de vender o avivamento. Bom, esse vídeo não é para falar exatamente sobre o Descend, ou para defender, ou para acusar, mas esse vídeo é para falar sobre o avivamento. A gente espera que através desse tempo de conversa você possa refletir sobre o que de fato é o avivamento do Espírito Santo de Deus na vida da igreja e no meio do seu povo. A gente está de volta com as mensagens semanais, a gente espera que essa seja mais uma mensagem que abençoa grandemente a sua vida. E você já pode começar nos ajudando, dando like nesse vídeo e se inscrevendo no nosso canal. Vamos lá? O Descend foi um ajuntamento de milhares de cristãos no Brasil, reunidos em 3 estádios diferentes, em 2 estados da nossa nação, São Paulo e Brasília. E o intuito, a essência do Descend é ativar, mobilizar, gerar no coração da igreja brasileira o desejo de viverem missões, de se levantarem missionários que compreendem o propósito do Senhor e compreendem a presença do Espírito Santo sobre a vida deles e que a partir de então comecem a viver integralmente, realmente, o amor de Jesus e compartilhar esse amor na vida de outras pessoas. A ideia do Descend é que de alguma maneira isso seja um catalisador, esses eventos, esses ajuntamentos grandiosos sejam catalisadores, sejam uma forma de gerar, de ativar no coração da igreja o desejo ou a vontade de viverem missões. A questão é que muitas pessoas começaram a atrelar ao Descend a visão do avivamento. Para alguns o Descend de fato é o avivamento. Para outros, na verdade, o Descend vem de um avivamento. Mas o que é o avivamento? O avivamento nós entendemos por ser o momento em que a igreja de Cristo compreende o Espírito Santo de Deus e compreende a ação do Espírito Santo não apenas numa visão ritualística ou espiritual, mas que essa presença do Espírito Santo a impulsione a ter uma vida no meio das pessoas, uma vida que demonstre, que revele claramente o caráter de Cristo e o amor de Jesus. Nós entendemos que avivamento é quando a igreja compreende que a vida com Deus está muito além das 4 paredes, dos templos das igrejas, e ela começa a viver agora integralmente nas suas escolas, nas suas universidades, nas suas cidades, nos seus trabalhos, o amor de Jesus e compartilhar esse amor para o maior número de pessoas possíveis. Quando as pessoas falam sobre avivamento, geralmente elas apontam para Atos 2, momento em que há a descida do Espírito Santo de Deus, prometido por Jesus. E quando aquele Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo desce no meio do povo, de uma maneira grandiosa, sobrenatural, há de fato um mover, um agir, um transformar, muda-se a história naquele momento da igreja. A igreja, então, ela é preenchida pelo Espírito Santo de Deus, por Deus na forma do Espírito Santo. Então Deus habita na igreja, Deus age por meio da igreja a partir daquele momento. Logo quando há aquela manifestação que as pessoas começam a se entender nas suas línguas originais, o apóstolo Pedro assume a palavra, então, através de um lindo discurso, muitas pessoas se rendem aos pés de Jesus. Mas é interessante que todo esse movimento, que todo esse mover espiritual no meio da igreja primitiva naquele momento, aponta ou mobiliza ou motiva aquela igreja a ter uma vida ou uma vivência relacional com o Espírito Santo e manifestar esse relacionamento no dia a dia. A palavra do Senhor diz, em próprio Atos 2, que aquela igreja, eles tinham prazer na palavra, eles tinham prazer no ensino, eles tinham prazer na oração. E, sobretudo, eles viviam uma comunhão plena. Eles amavam uns aos outros e eles manifestavam esse amor, servindo uns aos outros. Eles olhavam para as suas comunidades ou para onde eles estavam e percebiam a sua responsabilidade frente
as demandas sociais que existiam naquele momento. Então a igreja, ela conseguia entender que a vida com Deus, que o relacionamento com o Espírito Santo estava além daquele processo espiritual, e agora no dia a dia dela, na vivência daquelas pessoas, ela aplicava e compartilhava o amor de Jesus. E a palavra do Senhor diz que, pelo fato deles viverem assim, eles caíram na graça do povo. Porque as pessoas olhavam para eles e se sentiam amadas, acolhidas, sabe? Eles percebiam que ser igreja, para aqueles irmãos, ia muito além de atos litúrgicos ou religiosos. Mas era ser igreja na vida. Nos últimos dias nós lançamos aqui no Primeiro Passo o nosso novo single chamado Avivamento. E nesse single a gente consegue expressar exatamente o que nós cremos por ser o avivamento. É quando a igreja compreende que a sua vida vai além daquele momento ritualístico que acontece nas quatro paredes. E que agora, então, saindo dali, no seu dia a dia, ela começa a expressar o amor de Jesus. Claro, amparadas por quatro pilares. Uma vida de amor à palavra de Deus. Uma vida relacional com o Espírito Santo. Uma vida de completa oração. E uma vida de responsabilidade social. Amparados nesses pilares, a igreja começa a viver a Cristo, viver o amor de Cristo integralmente, a cumprir com o propósito que é ser igreja. Você pode assistir esse clipe do Primeiro Passo aqui no card, eu vou deixar aqui em cima, você pode clicar e assistir e ser edificado por essa mensagem. O Descende traz essa essência, assim como o clipe do Primeiro Passo, Avivamento, traz essa essência. Eles por si só são avivamento? Não. Mas são instrumentos, são ferramentas que o Senhor tem utilizado para mobilizar, para ativar no coração da Igreja de Cristo o desejo de viverem integralmente a missão e o propósito de Deus sobre o seu povo. O que você pensa por ser avivamento? O que você achou do Descende? Deixa nos comentários aqui pra gente. A gente quer ouvir o seu comentário e o que você enxerga sobre avivamento também. Você vai abençoar muito as nossas vidas, viu? Que Deus te abençoe muito, continue orando por nós e estamos de volta por aqui, viu? Tchau, tchau.